Não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. Frase típica de um bom procrastinador, né? Mas falando sério, vai. Hoje nesse vídeo eu vou falar para você 5 hacks que eu utilizo para ser mais produtivo no meu dia a dia, e eu acredito que com esses 5 hacks você também vai conseguir ser mais produtivo e evitar a procrastinação. Fala Dev, meu nome é Lucas Uchoa, bem-vindo ao Debug. E sabe aquele sentimento forte que a gente sente quase toda vez que chega aquela tarefa que é muito complexa e dá aquela vontade de deixar para mais tarde? Então, isso aí é a procrastinação. Pensa o seguinte, vai, você tem uma task que ela é super importante para ser feita, mas aí o que você decide fazer? Arrumar a área de trabalho do seu computador. E é mais ou menos assim que acontece, você tem que entregar uma demanda e aí você começa arrumando a área de trabalho do seu computador. E aí você lembra também que a sua pasta de download está super desorganizada, e aí você vai arrumar aquela pasta de download, recebe um e-mail, entra no e-mail, responde os e-mails e percebe também que já tinha alguns e-mails ali que você deveria ter respondido. Então você responde esses e-mails. E no meio dessas respostas você encontra um e-mail do Git falando que tem um code review para você fazer. A task vai ficar um pouquinho para mais tarde, bora fazer alguns code review. Acabou o code review, melhor começar a task, né? Mas putz, já tá quase na hora do almoço. E começar uma task e parar lá no meio não é muito legal, né? Então a gente sai para o almoço e quando voltar, a gente finaliza essa task. O problema é que quando você volta do almoço, você lembra que tem uma daily para ser feita. E faltam uns 10 minutinhos. Bora dar uma olhada no vídeo no YouTube, né? E é isso que acontece ao longo do seu dia inteiro. Ao invés de fazer aquilo que realmente era importante para você fazer, você acaba arrumando 1000 outras coisas a serem feitas. E é isso a procrastinação. É você deixar aquilo que realmente era importante ser feito agora para depois. Mas não se engana você não, achando que a procrastinação é apenas quando você tá ali de pernas pro ar. Esse exemplo que eu acabei de dar é um exemplo super plausível de uma procrastinação, que é quando você enche seu dia de tarefas que não são tão importantes assim, e você acredita que seu dia está sendo muito produtivo, mas no final das contas você acaba não fazendo nada e deixando o que era importante para um outro momento. Então o mais importante para o momento de agora é que se você ainda não for inscrito no canal, clica nesse botãozinho de se inscrever e vamos acabar com a procrastinação de uma vez por todas. Mas bora pro que interessa, vamos falar dos 5 hacks que eu utilizo para ser mais produtivo e acabar com a minha procrastinação. E o primeiro hack que eu utilizo para acabar com a minha procrastinação é saber exatamente o que eu tenho que fazer em um determinado dia. Então para isso, eu acabo planejando o meu dia com um dia de antecedência. Eu tenho um to-do list de tudo que é o mais importante para ser feito no meu dia a dia. E antes de dormir, eu pego esse to-do list, separo algumas tarefas que obrigatoriamente eu vou ter que realizar elas no dia seguinte. E uma coisa para ficar atento é que nesse meu to-do list eu não tenho nada relacionado ao meu trabalho, e sim apenas a minha vida pessoal. Mas por que eu não tenho nada do meu trabalho? As minhas tarefas de trabalho, elas ficam todas organizadas no Jira e eu priorizo elas na minha planning. E aí, durante as minhas sprints, eu vou reajustando a prioridade dessas tarefas. Tipo assim, se tiver alguma tarefa importante para ser feita, porém existe algum impedimento, essa tarefa, ela perde prioridade. Se aparece algum bug crítico, essa minha tarefa também ela é despriorizada. Se por algum motivo surge alguma tarefa nova, porque a área de negócios achou que tinha alguma coisa ali que era mais importante ser feito, a minha tarefa também ela vai perder prioridade. Enfim, as tasks do trabalho eu utilizo uma outra maneira de organizar elas e mais pra frente nesse vídeo eu vou falar de uma forma que eu utilizo para otimizar a forma de realizar essas tarefas. E por que eu tenho as minhas tarefas pessoais em um to-do list? Bom, nesse meu to-do list eu tenho tudo que eu considero que é importante de ser realizado nos próximos dias ou semanas em ordem de prioridade. Tipo alguns e-mails que eu tenho que enviar, scripts que eu tenho que escrever aqui pro canal, até mesmo alguns problemas pessoais que eu tenho que sair de casa para resolver. E aí o que eu faço? Eu separo algumas tarefas como sendo obrigatórias de serem realizadas no meu próximo dia. E aí eu tento encaixar elas de acordo com a minha agenda. Com isso, quando eu tenho qualquer tempo livre na minha agenda, eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. E aí eu não perco tempo nenhum procurando alguma coisa para fazer. Ter um to-do list me dá uma visibilidade incrível das minhas demandas. E bom, eu acabei de falar quando eu tenho tempo livre, né? E isso porque eu determino algumas pausas durante o meu dia na minha agenda. E o segundo hack é exatamente este. É você conseguir otimizar o máximo possível a sua agenda. E você tem que ajustar a sua agenda de uma forma que você consiga colocar todas as suas tarefas do dia a dia nela. Tipo assim, o horário da academia, o horário do cafezinho, o horário que você para fazer almoço e até mesmo os minutos que você vai gastar olhando o feed do Instagram. Pensa no seguinte, se você determinar que você vai ficar 40 minutos focado realizando uma tarefa e depois desses 40 minutos você vai tirar uns 10, independente se terminou ou não aquela tarefa, para você descansar, levantar da sua cadeira, tomar um cafezinho ou olhar o feed do seu Instagram e só depois voltar a trabalhar,
Você não vai se sentir mal pensando que está perdendo tempo com bobeira. Você vai saber que aqueles 10 minutos eram os 10 minutos de pausa que você teria para dar uma descansada no seu dia de trabalho. E nesse caso, o ajuste da sua agenda vai ser sim uma mistura entre a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Eu vou tentar te explicar melhor. Esses 10 minutinhos que você tirou de pausa do seu trabalho é do seu trabalho. Pode até parecer estranho, mas segue o meu raciocínio. Se você tem que trabalhar 40 horas semanais, por dia você tem que trabalhar 8. Dessas 8 horas que você tem que trabalhar, apenas 6 horas dessas 8 são horas produtivas. As outras 2 horas, geralmente, são consideradas horas improdutivas, que são os minutos que você tira para ir ao banheiro, para tomar um café, para levantar, dar uma pausa, uma refrescada na cabeça. E por que não também responder as suas mensagens de WhatsApp e dar aquela olhadinha no feed do Instagram? É humanamente impossível você ficar numa cadeira sentado ali 8 horas apenas codando como se não houvesse o amanhã. Então, tendo isso na sua cabeça, que você tem 6 horas produtivas durante o seu dia, essas 6 horas tem que ser as mais produtivas possíveis. Então é bem maneiro você conseguir encaixar na sua agenda alguns momentos fixos onde você vai parar para realizar um code review, também para fazer seus ritos diários, os horários de pausa e o mais importante, o momento que seria que você ia ficar 100% focado em uma determinada demanda. Você vai tentar não olhar e-mail nesse período, nem chat, nem Slack, nem WhatsApp, nada. Você vai ficar 100% focado em uma determinada demanda. E uma dica bem legal também é você colocar alguns alarmes no seu celular para te avisar o momento da pausa, o momento da academia, o momento do almoço, enfim. Tenta otimizar a sua agenda da melhor maneira possível para o seu dia a dia. O terceiro hack, ele serve tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional. Quanto maior for a tarefa que você tem que fazer, maior a chance de você deixar ela para ser feita depois. Imagina que você está desenvolvendo um app seu e você só tem o período da noite para desenvolver ele. E a primeira coisa que você tem que fazer é o fluxo de login. Nesse fluxo de login, você vai ter login com o Google, com o Facebook e um login do próprio aplicativo. Você vai ter que criar um monte de tela de cadastro de novo usuário, recuperação de senha, validação de SMS, redefinição de senha, um fluxo completão que você só vai conseguir desenvolver ele durante a noite. Se você tiver uma tarefa do tipo criar fluxo de login e você tem 30 minutos apenas na sua noite para desenvolver aquela tarefa, o que você acha que vai acontecer? Você vai desenvolver aquela tarefa ou vai deixá-la para um outro dia que você tem mais tempo? Quando nós possuímos tarefas que são muito complexas para serem executadas, o nosso cérebro tende a deixar elas sempre para depois. O nosso corpo ele é uma máquina feita para garantir a nossa sobrevivência. E essa máquina tenta poupar o máximo de energia possível para tentar garantir a nossa sobrevivência. Então, se você se depara com uma tarefa muito complexa que vai exigir muita energia de você, o seu cérebro tenta arrumar 1001 desculpas para você deixá-la para depois e não realizá-la de maneira alguma. Então a melhor forma de evitar isso é você pegar aquela tarefa grande e dividir ela em várias tarefas menores. Nesse exemplo que eu dei, ao invés de ter uma tarefa só chamada criar fluxo de login, você teria uma tarefa para configurar a API do Google, configurar a API do Facebook, criar a tela de login, fazer uma chamada na API do Google. Você sentar para desenvolver o fluxo de login é completamente diferente de você sentar apenas para configurar a API do Google. Ah, show, mas eu tenho certeza que se for para eu criar meu fluxo de login, eu vou começar configurando a API do Google. Tá, você sabe, mas e seu cérebro? Por mais que esteja claro para você por onde você vai começar, quando você tem uma tarefa muito complexa, o seu cérebro vai fazer de tudo para te desmotivar. Então, se você souber que você tem 30 minutos e uma tarefa é pequena, que vai demorar ali por volta de 15 minutos, você vai passar com clareza para o seu cérebro qual é a tarefa, e existe uma chance muito maior de você sentar ali para realizar ela. Isso aqui é o famoso dividir para conquistar. E ainda tem um outro benefício disso. Se você sentar para realizar uma tarefa que é muito complexa e não conseguir finalizar ela, muito provavelmente você vai começar a se cobrar e se frustrar por não ter conseguido terminar aquilo. Quando você tem uma tarefa pequena e consegue concluir ela, vem logo aquele sentimento de missão cumprida, um sentimento de bem-estar em que você é capaz de realizar aquela tarefa e te dá ainda mais ânimo de continuar e ir atrás daquele objetivo maior. E o quarto hack, que na minha opinião é o mais difícil de ser feito, é eliminar todas as distrações do seu dia a dia. E aqui eu posso citar várias formas de distração, como por exemplo quando você para almoçar e coloca a sua série preferida para assistir. O problema é quando você termina de almoçar, faltam só 10 minutinhos daquele episódio para você finalizar ele. E aí você faz o quê? Assiste aqueles 10 últimos minutinhos. O problema é que o final foi muito bom e você fica ansioso para ver o próximo. E aí você vai colocar só uns 5, 10 primeiros minutos da sua série. Só que quando você percebe, lá se foi uns 25 a 30 minutos, né? Eu dei esse exemplo da série, mas podia ser uma notificação de mensagem que chega no seu celular.
Você abre aquela notificação para responder uma determinada mensagem e quando você percebe, já tá lá no Instagram dando like em fotos de cachorrinho, né? Mas isso não acontece só com a tecnologia. Pode ser também algum objeto que fica ali na sua mesa que pode acabar te distraindo. Como por exemplo, um cubo mágico. Você pega ele para resolver, para distrair um pouquinho durante o seu período de trabalho. Nossa, eu fazia muito mais rápido. E aí quando você percebe, já se passou muito tempo. Então tente evitar qualquer tipo de distração. Tira as notificações dos aplicativos que você usa, deixa na sua mesa de trabalho só o que é essencial para o seu dia a dia de trabalho, sem nada que possa te distrair. Quando for fazer uma tarefa, faça uma tarefa. E se você tiver na sua agenda alguns minutinhos de pausa, é hora de você pegar seu celular e verificar tudo que você precisa verificar. E o último hack é você pensar no eu do futuro. Não. É você pensar no você do futuro, não no eu do futuro. Pensa em como isso pode te afetar se você não fizer aquela tarefa que você devia ter feito. Pensa que você tem uma demanda e essa demanda afeta direto a sua bonificação. Só que você tem alguns meses para fazer ela, mas decide fazer na última semana, já que você viu que dá tempo. Porém, quando chega essa última semana, você vê que mesmo se você virar noite após noite, é humanamente impossível você conseguir entregar essa demanda. Você vai começar a se cobrar falando que deveria ter começado antes, e deveria mesmo. Você vai começar a se cobrar do porquê de não ter começado antes, que agora não dá mais tempo, que se você entregar não vai ter a mesma qualidade do que deveria, que talvez a bonificação nem venha, enfim. Você começa a sofrer muito por aquilo. Então esse é o pensar no eu do futuro. Se é uma tarefa que você tem que fazer, você vai ter que fazer ela. E se você não fizer agora e acabar deixando ela para o futuro, muito provavelmente vai começar a acumular as coisas e você vai acabar se sufocando muito. Então começa a pensar no quanto que isso pode te atrapalhar, no quão nervoso você pode ficar, nas noites de sono que muito provavelmente você vai perder, quando tiver faltando só alguns dias e você vai ver que só virando noite após noite você vai conseguir entregar alguma coisa. Pensa nas dores que isso pode te gerar. Então esse é o quinto hack que vai te ajudar a ser mais produtivo e evitar a procrastinação. Então é isso pro vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, escreve aqui nos comentários o que você quer ver daqui pra frente e eu te vejo no próximo vídeo.